Graça e paz, povo de Deus, um bom dia. Que a bênção de Deus esteja sobre todos os amados irmãos, sobre toda a igreja, para a glória do Pai, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. No primeiro áudio enviado, nós fizemos uma pequena introdução, seguido da exposição do capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E hoje a exposição será do versículo 4, 5 e 6, do capítulo 1 do Apocalipse. Mas quero deixar aqui como introdução dessa segunda parte, amém? Algumas passagens antes da gente entrar propriamente no Apocalipse, versículo 4 do capítulo 1. Vou fazer a leitura aqui de Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz: Em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem uma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E alguém pode perguntar, pastor, o que tem a ver essa passagem com o livro de Apocalipse? Eu digo não só com o livro de Apocalipse, mas com toda a Escritura, porque essa Escritura faz parte de um todo, de uma mensagem. E esse versículo 18, nós entendemos que existe um tempo determinado por Deus para que esse mundo que nós conhecemos deixe de existir. Quando ele diz, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Então existe já um tempo determinado pelo Pai, por Deus, aonde a terra vai passar. Tudo que conhecemos vai passar. Nesse inteirinho, ele continua dizendo que nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Isso é, nesse momento presente, onde aguardamos a vinda de Cristo, o desfecho de tudo quanto Deus já propôs realizar a respeito deste mundo, vai estar acontecendo fatos. Então, existe um espaço de tempo onde ele está dando, por conta da sua longanimidade, tempo para os pecadores se arrepender, ele está dando tempo para a igreja se aperfeiçoar, alcançar a estatura do varão perfeito. Mas aqui fica claro que os céus e a terra vai passar. Com essa escritura, Pedro também faz menção em sua epístola, em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 7 em diante, quando vai falar que o céu vai passar com grande estrondo e os elementos da terra vai se fundir de tanto calor, um fogo abrasador, vai fundir todos os elementos e vai ser destruído. Então, também temos um outro anúncio pós a destruição, que é no capítulo 21 desse mesmo livro do Apocalipse, versículo 1, que diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, queridos, vai vir da parte de Deus um momento onde ele vai destruir toda essa terra e ele vai fazer um novo céu e uma nova terra para todas as pessoas? Não. Segundo o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, que a gente ainda vai estar meditando, capítulo por capítulo, versículo por versículo, diz ali as 7 igrejas, a igreja de Deus, a igreja santa, que é ao que vencer, o que vencer vai herdar esse novo céu e essa nova terra, assim como outras coisas também que o próprio Deus já propôs nos entregar como galardão para aqueles que vencem.
Então, meus amados, quero fazer menção de um Deuteronômio 4, onde diz que devemos guardar os mandamentos sem aumentar, sem tirar, sem além, para ser fiel ao que está escrito. Só falar o que estiver escrito. Fazer menção também de um Provérbios 30, versículo 6, tá? Deuteronômio 4 é versículo 2 e diante. Provérbios 30, versículo 6, que fala para não aumentar e nem tirar, porque quem fizer isso vai ser achado mentiroso. E nós sabemos que os mentirosos não vão de herdar o reino de Deus, tá? No mesmo capítulo, aliás, no mesmo livro do Apocalipse 22, vamos encontrar a passagem que diz que não podemos acrescentar nada à Escritura, porque senão Deus acrescentará as pragas que está contida neste livro, sobre aqueles que acrescentar alguma palavra nesse livro. E se alguém tirar alguma palavra desse livro, ele também vai tirar dessa pessoa o direito de comer da árvore da vida. Isso é, a pessoa não vai herdar a salvação. Por isso é muito importante a leitura, para que a gente possa permanecer na fé em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Uma outra situação, queridos, é que, quero deixar isso aqui para que você entenda, assim como em outros livros, no Apocalipse, vai acontecer de surgir personagens, anjos, como Ezequiel e outros mais. Só que o que é comum à igreja? É comum a igreja querer especular quem é. Você começa lendo Ezequiel, você quer saber quem é aquele anjo, né? Os serafins, os querubins, você quer saber quem é. Só que não tem na Escritura dizendo quem é. Temos, né, em Lucas, capítulo 1, quando o anjo Gabriel vai ter com Zacarias. Ele diz, eu sou Gabriel, que assisto diante do Senhor. Então, nós sabemos que tem um anjo chamado Gabriel, porque a palavra de Deus fala sobre ele. E ele está diante do trono de Deus. Tá? Então, assim, fazer um paralelo aqui. Quando você compra alguma coisa em uma loja e aguarda na sua casa, e chega, você recebe o produto, você recebe a nota e você fica feliz, tá? Mas você não cria vínculo com o entregador. Você não sabe se é casado, se é solteiro, quantos anos tem, em que cidade mora, porque o importante para você é o que você comprou, o que você recebeu. Então você vai chegar lá dentro de casa e desembrulhar e tal. Assim, deve ser feito também em alguns momentos, em algumas passagens da Escritura. Porque o importante ali em Ezequiel é o que o anjo entregou para Ezequiel, para ele viver, para ele pregar. Ele não foi saber quem era o anjo, como Daniel. Ele foca na mensagem e não no anjo. Aqui também no Apocalipse, a quem são os 24 anciões? Quem são os 4 serafins que estão em volta do trono de Deus? Quem são? Não. A revelação é de Jesus Cristo. É a exposição da obra de Cristo. O que ela nos garante em sua consumação. Para que você foque em Cristo, em Deus, na vontade de Deus, na vontade de Cristo, na sua obra redentora e naquilo que recebemos. Porque não vai acontecer do Senhor ele abrir para a igreja quem são algumas personagens da Escritura, como nós vamos ver até mesmo nesse versículo 4 aqui. Amém? Então, antes de passarmos para a palavra em si, vou lembrar do versículo 3 de Apocalipse capítulo 1, que diz, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo do quê? Da consumação. O tempo da separação
entre os maus e os bons, o tempo do juízo sobre os ímpios e o tempo também do arrebatamento da igreja, do transladar do corpo dos santos, do encontro com Deus. Então, é desse tempo. E sobre os que leem esta palavra, sobre os que ouvem essa palavra e os que guardam as coisas escritas neste livro do Apocalipse, nessa epístola, repousa sobre esses uma bênção, a bênção do livramento, a bênção da guarda de Deus, do socorro de Deus, das provisões de Deus no tempo do fim, para todo aquele, repito, para todo aquele que lê, para todo aquele que ouve e que guarda. Infelizmente, Jesus já, de antemão, ele já deixou claro que nem todos vão alcançar essa salvação, mas vai haver o quê? Um ranger de dentes, vai haver um sofrimento terrível para aqueles que não guardaram o seu principado, não creem na sua palavra e for pego de surpresa. Meus queridos, o versículo 4 de Apocalipse nós vamos dividi-lo, tá? Versículo 4, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 4. E a primeira parte diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Então João está agora endereçando esta carta às igrejas, que essas 7 igrejas representam a igreja no mundo inteiro, a igreja em todos os tempos, a igreja responsável por propagar esta palavra, depois de lida, depois de entendida, propagar para as demais igrejas. Elas seriam como as guardiãs desta verdade que iria alcançar todos aqueles que amam e esperam no Senhor, em todos os lugares no mundo. Então, por isso diz João, vírgula, as 7 igrejas que estão na Ásia, 2 pontos. As igrejas que receberam essa epístola foi Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Nós temos que entender também que o número 7 trata de perfeição. E nós vemos aqui o próprio Deus incumbindo João de escrever essas igrejas referente às suas faltas. Então, temos 7 igrejas, temos somente 2 dentro dessas aprovadas, que nós vamos ver a partir do capítulo 2 e o capítulo 3 sobre esses fatos. Mas é importante saber aqui que como elas representam a perfeição de Deus por ser 7, elas deveriam colocar em ordem, cada uma delas, o que lhes faltava. Então, cada um ia receber e ia ser esclarecido a elas o que elas precisariam fazer para mudar, para alcançar a estatura do varão perfeito, para que fossem modelo para toda a igreja de Deus em todos os lugares. Nós vamos ver cada situação de forma particular no capítulo 2 e 3. A segunda parte do capítulo 1, versículo 4, diz assim: graça e paz a vós outros, vírgula. Graça e paz. Então, a graça, a paz, que foi lançado sobre essas 7 igrejas, ainda que estavam 5, de forma não satisfatória aos olhos de Deus, era uma igreja de Deus, tinham ali os que tinham o Espírito de Deus, e, portanto, essas igrejas receberam essa bênção, a bênção da graça e da paz, dos livramentos. Só que aqui, agora, o Espírito de Deus, ele usa João para estender esta bênção da graça e da paz sobre todos os outros, sobre os outros que se encontravam
em outros territórios, em outros estados e países, em outros continentes, como hoje se vê. Nós estamos debaixo desta graça, quando cremos em Deus, quando aceitamos Jesus, quando cremos na sua palavra, quando obedecemos essa palavra. Então nos encontramos debaixo da graça e da paz. A graça, que por muitos é traduzido como favor imerecido, a graça é que condiciona o homem a estar na presença de Deus, a ter dons espirituais, a ouvir a voz do Espírito Santo, a crescer em fé, a alcançar a libertação, a manifestar poder de Deus para curas e tantas outras situações, para prodígios, para milagres. É a graça. Então João abençoa a igreja de Cristo na terra. Ele diz: graça e paz a vós outros. Outros quem? Aqueles que não fazem parte dessas 7 igrejas, mas que fazem parte da igreja de Deus na terra. E ele diz também: da parte daquele que é, que era e que há de vir. João, representando a Deus na terra, ele abençoa, ele tem poder para isso. Ele foi separado, comissionado para esta obra e para abençoar o povo de Deus. E ele diz que esta bênção vem da parte de quem? Daquele que era, que é e que há de vir. Nessa parte B do capítulo 1, versículo 4, se trata do Pai, tá? Nós vamos ver essa mesma referência, essa repetição, se tratando de Jesus, mas aqui se trata do Pai, né? Então, quando diz aquele que é porque ele é Deus, não há outro além dele. Quando diz aquele que era, porque ele tem a eternidade passada, e aquele que há de vir também diz que ele tem a eternidade futura, mas não só isso, ele vai vir literalmente estar conosco. E Apocalipse capítulo 21, versículo 3, fortalece essa passagem. Então, Apocalipse capítulo 21, versículo 3, diz assim, ó: e ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, quando nós vemos essa expressão no capítulo 1, versículo 4, a parte B, que diz que graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e que era e que há de vir, está testificando que o próprio Pai, o Deus eterno, vai estar no nosso meio. Vai se cumprir 1 Coríntios 13, quando diz que assim como ele nos vê, também o veremos face a face. Então, o versículo 3 do capítulo 21 começa a nos ensinar isso, que o próprio Deus vai estar conosco. No mesmo capítulo 21, versículo 22, diz assim, que haverá uma cidade. Então diz, nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Significa que tanto o Pai quanto o Filho estará na cidade santa, aonde a igreja santa, aonde Israel de Deus vai habitar pela eternidade, vai habitar em uma imortalidade a qual Deus nos concederá. Pois está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Isso é, quando nós que somos servos de Deus, mortais aqui nesse estado de corpo terreno, vamos receber um corpo igual de Cristo, igual dos anjos, para habitar com Deus nessa cidade. Versículo 23 ainda do capítulo 21 diz assim: a cidade
não necessitará nem do sol, nem da lua, para nela resplandecer, pois a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. De novo aqui, nós passamos a conhecer que o próprio Pai e o Filho vai habitar no meio do povo escolhido. E isso é uma questão maravilhosa de se entender e de crer. Saber que vamos conhecer face a face o nosso Deus e habitar com Ele. É isso que essa Escritura traz ao nosso conhecimento. Quando Deus, ele diz, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. E que por meio do seu anjo as enviou e as notificou a João. Olha, está falando dessas maravilhas, fatos que estão nos aguardando em tempo futuro, os quais não conhecíamos. E agora sabemos para onde vamos. Para a presença de Deus, para a santa cidade. É uma coisa tremenda. Já no capítulo 1, versículo 4, terceira parte, diz assim: a bênção que João ministra, que é da parte daquele que era, que é e que há de vir, se tratando do Pai, e ele também diz, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. A respeito dos 7 espíritos, nós entendemos que o número 7 se trata da perfeição de Deus. Muita gente, se trata do Espírito Santo, da plenitude, mas também podemos entender que existem espíritos aperfeiçoados, que existem anjos ao redor de Deus, como os anciões, como serafins, né? Os anciões do capítulo 4 de Apocalipse, também no mesmo capítulo, os serafins, como em Ezequiel, capítulo 9, 6 anjos ali, e o homem do tinteiro no meio deles, responsável pelo selo na testa, na vida daqueles que amam e creem em Deus, que servem a Deus, para que não pereça no juízo. Então, não vamos ter uma clareza nesse versículo. Então eu volto ao que disse anteriormente. Sabemos que estão lá, sabemos que recebemos uma bênção também da parte destes, em Deus, em Cristo Jesus. Mas não sabemos quem não está claro. Então, por isso, vamos adiante, amém? Só vou repetir aqui. Não, aliás, vou fazer aqui uma leitura que fala deles de novo no capítulo 4, no versículo 5, que diz: do trono saíam relâmpagos, do trono aonde Deus está, sai relâmpagos, sai vozes, trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Sabemos que tanto anjos como homens podem ser tidos também como espíritos. Um exemplo é 1 Coríntios 6, a partir do versículo 16, vai dizer que aqueles que servem a Deus, que não se metem com esse mundo, que não peca, se torna com Deus um espírito com Deus. Assim também a igreja santa, lavada e remida, vai se tornar um espírito com Deus, porque Deus é espírito. Importa que venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E no Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus está orando, ele diz: Pai, assim como nós somos um, que a igreja seja uma também, um só corpo, um só coração, uma só mente, para que assim como eu estou no Senhor, eles também venham estar em mim, sendo um com Cristo, sendo um com Deus, sendo um espírito com Deus. Os anjos também, que permanecem guardando o principado de Deus, de Cristo, na obediência a Deus, amando a Deus, esses também são um espírito com Deus. Então, quando se trata
dos 7 espíritos pode ser também anjos incumbidos, como Gabriel, que disse a Zacarias: eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus. Então, meus queridos, venhamos crer, se fortalecer e esperar no Senhor. Leitura aqui. E da parte de Jesus Cristo também, tá? Ele continua, ele fala primeiro da parte daquele que era, que é e que há de vir, se tratando do Pai. E da parte dos 7 Espíritos de Deus, tá? Que vamos ter que aguardar chegar no céu. E depois no versículo 5 ele diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então temos a bênção do Pai, temos a bênção do céu, temos a bênção de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha de Deus, que veio testificar da palavra de Deus, do amor de Deus, dos projetos de Deus. Ele veio salvar o que se havia perdido. Diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Tá. Mas primogênito significa primeiro. Mas está falando dos mortos, não da criação. Porque Jesus, ele é Deus. Ele não foi criado. Jesus criou todas as coisas. O Evangelho de João diz que Jesus é o Verbo, que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus. Em Filipenses 2 diz que Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual ao Pai, ser igual a Deus. Não. Antes, ele se fez homem, se humilhou. Então, quando fala que ele é o primogênito dos mortos, está dizendo como homem, pois o Verbo encarnou. Olha, nós, seres humanos, nascemos, passamos a existir na hora da concepção. Ainda no ventre da nossa mãe, passamos a existir como alma vivente. Ainda no ventre da mãe. Tá? Jesus não nasceu. O nascimento fala do início da origem. E Jesus não nasceu. Jesus encarnou. O Verbo, a palavra, o Santo, se fez carne e habitou no nosso meio. Ele não nasceu, vou repetir. Nascimento fala do momento aonde o ser se origina, passa a existir. E Jesus não passou a existir quando ele vem à luz, quando ele sai da madre de Maria. Não, porque ele já existia antes. Ele é eterno, como Pai. Ele possui os mesmos atributos do Pai. Todos os atributos, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, vai falar que Jesus, nele, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Tudo que há em Deus, tudo que há em Deus, há em Jesus. Então, se tudo que há em Deus há em Jesus, ele também tem a onisciência, a onipresença, a onipotência, o amor, a ágape. É maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Saber que o nosso Deus é maravilhoso. E quando se trata da primogenitura, está dizendo como o primeiro que ressuscitou, primogênito dos mortos, primeiro que ressuscitou para a vida eterna. Porque antes da ressurreição da vida eterna, houve outras ressurreições. Ressurreições operadas por Deus através de Elias. Está no capítulo 17 de 1 Reis, você vai ver ali que Deus usou Elias para ressuscitar uma criança. Pessoas que ressuscitaram também. O próprio Eliseu ressuscitou um morto, e ainda quando ele morreu, um segundo morto tocou em seus ossos e voltou à vida, para que se cumprisse uma profecia. Então, Jairo teve a sua filha ressuscitada, Lázaro foi ressuscitado,
Maria e Marta teve seu irmão de volta, como diz em Hebreus 11, as mulheres tiveram seus mortos ressuscitados, como Dorcas foi ressuscitada, mas todos esses voltaram a morrer. Voltaram a morrer. Mas só Jesus, ele foi o primogênito, por quê? Porque o pecador, ele não tinha como vencer a morte. Jesus venceu a morte porque ele não tinha pecado. A morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque o salário da morte é o pecado. Quem peca, morre. Mas Jesus não pecou. Por conta disso, ele não pôde permanecer em morte. E como está escrito também em 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser vencido foi a morte. Jesus, como homem, venceu as tentações, venceu o inferno. E aí, por fim, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Por isso está escrito em Romanos 6 e outras escrituras, nós vamos encontrar que assim como Deus ressuscitou Jesus, o Espírito da graça ressuscitou, Efésios 1 fala sobre isso também, que o Espírito Santo foi nos dado para isso, e ele vai nos ressuscitar, porque em Jesus somos mais que vencedores. Jesus venceu a morte por ele e por todos nós pecadores que têm crido. Por isso ele é o primeiro dentre os mortos, porque ele é o primeiro que pode ressuscitar para a vida eterna, por conta que tem uma vida indissolúvel, uma vida sem pecado. E aí ele conquistou a vitória, vencendo a morte, e agora a vida preencherá todo o universo, e a morte será lançada no abismo, nunca mais haverá morte. Então, Jesus é o primogênito dos mortos, e ele é o soberano dos reis da terra. Ele reina hoje, ele sempre reinou e sempre reinará. E nós, quando recebemos a graça de sermos arrebatados ou ressuscitados para o transladar do corpo, veremos ao Senhor face a face e compreenderemos toda essa glória. Diz que aquele que nos amou, Jesus, é o que venceu a morte, por isso ele é o primogênito, ele é o rei sobre os reis da terra, e ainda aqui ele diz que ele nos amou. Aquele que nos ama, ele tem um sentimento profundo por cada uma das suas criaturas, e em especial por cada um que alcança a graça de se tornar um filho de Deus. Oh, pastor, mas todos não são filhos de Deus? Não, todos são criaturas de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 11, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, recebeu também dele poder para se tornar filho de Deus. Por quê? Porque era apenas criatura. A criatura não herdará o reino de Deus. Hebreus também fala sobre isso, que ele corrige a quem ama. Mas se aquele que não tem correção, não é filho de Deus, é bastardo. E nenhum bastardo vai herdar a herança da vida eterna. Tá? Então, assim, capítulo 12 fala sobre isso, de Hebreus. Mas não é só isso. Também está escrito lá em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai a toda criatura, porque foi criado por Deus. E aquele que crê e for batizado será salvo. Por quê? Vai passar da morte para a vida, como está escrito em João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Então, queridos, ele nos ama. E diz mais, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O pecado que nos condena foi tirado de nós pelo sacrifício eterno de Jesus Cristo. Então, quando aceitamos Jesus, quando cremos de alma e de coração,
quando passamos pelas águas do batismo, cumprindo o mandamento, porque mesmo Jesus sendo Deus na terra, mesmo sendo o Filho amado de Deus, mesmo sem pecado, ele teve que cumprir a vontade do Pai. Quando ele vai ali em João, ao Jordão, João o reconhece como Senhor e diz: não, eu careço ser batizado pelo Senhor e tu vens a mim. Ele diz: convém cumprir a vontade do Pai. Ele usa essa expressão: convém cumprir a justiça do Pai. É justo. O que é justo? Se o Pai desejou, é justo. Então, pelas águas do batismo nós somos lavados. E aquele que crê tem que vencer, porque vai ter oposição. Vai ter oposição de pai, de mãe, de parente, de amigos. A palavra de Deus diz que o inimigo do homem será o seu próprio parente. Numa casa será dividida entre a filha e a mãe, entre o filho e o pai, entre o marido e a esposa, entre a sogra e a nora. Por quê? Vão querer minar a sua fé. E você tem que ser firme, não. Se lembre da palavra de Deus, aquele que ama ou honra mais, como Eli ouviu. Eli, tu honra mais os teus filhos do que a mim, porque Eli fazia a vontade dos filhos. Tem filhos que fazem a vontade do pai, concernente à vida eterna. Não vai passar pelo batismo porque o pai e a mãe não quer. Então, isso é um sinal que está honrando mais o pai e a mãe. Está amando mais o pai e a mãe. E Jesus disse: aquele que amar mais o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, tem que haver esse confronto, sim, porque é a sua alma batalhando pela vida eterna. Então, Jesus nos amou, temos que amar também. Ele deu a vida por nós, temos que dar por ele também, se for o caso. E continua a Escritura. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos purificou pelas águas do batismo. Então, meus queridos, sejam firmes, creiam nesta palavra. O versículo 6 ainda diz mais: e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Hoje, nós que cremos em Jesus, passando pelas águas do batismo, temos a graça da parte de Deus de sermos sacerdotes de Deus. E isso é maravilhoso, porque, embora Deus tenha feito todo mundo, como diz o Êxodo 19, a partir do versículo 5, que toda a terra é dele, todas as nações pertencem a ele, todavia ele tem Israel como povo peculiar, e hoje tem a igreja, a Israel, como povo peculiar. Por quê? Porque de ambos os povos, tanto gentil como judeu, o Senhor, pelo seu sangue e sacrifício, fez um só povo. Isso você encontra escrito em Efésios capítulo 1. Amém? De ambos os povos ele fez um só povo. Então hoje, nós, cristãos, gentios, Israel, cristão, israelita, fazemos parte do mesmo reino. Do mesmo reino. Gálatas também, capítulo 3, vai falar sobre isso. E vai dizer que não há mais judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem mulher, nem homem. Todos somos um em Cristo. Isso também é maravilhoso. Por quê? Porque aquele que se achegar ao altar de Deus, sendo chamado do ministério sacerdotal, morre. Morre. E aqueles dentre o povo de Deus que se achega ao altar em pecado, morre também. O altar é o ápice da comunhão, aonde há o encontro com Deus, é no altar. Então, se o sacerdote pecasse, ele teria que fazer, na lei de Deus mosaica, ele teria que fazer expiação pelo seu próprio pecado. Uma outra pessoa não poderia se achegar ao altar, porque seria morto. Os próprios filhos de Arão, chegando-se ao altar, Nadab e Abiú, eles morreram, foram fulminados por Deus, porque chegaram sem a santificação. Agora imagine uma pessoa, a única forma de estar puro é pelas águas do batismo, pela fé no nome de Jesus, pela obediência ao Evangelho. A pessoa vai ao altar sem o batismo, ela está sendo fulminada.
ela está sendo morta. Vai se cumprir na vida dela, Apocalipse 3, quando diz a igreja de Laodiceia: tem nome de que vives, mas está morto. É algo terrível isso. Muitos cristãos, muitos pastores, permitem pessoas sem o batismo se achegar no altar. Infelizmente, esse pastor, ele, por algum motivo, ele não compreendeu, está levando pessoas à morte. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. E nos fez reino e sacerdotes, para seu Deus e Pai, para termos direito de nos achegar à tenda. Jesus, ele diz mais, até vou relembrar aqui, Hebreus 5, que ninguém toma para si essa honra, ninguém que quer pode fazer isso. Ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que Deus chama, como chamou Arão, como chamou Jesus, para ser o sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. Assim é Deus que chama. E aqueles que chama têm que passar pela lavagem regeneradora, como Jesus disse a Nicodemos em João 3, que aquele que não nascer de novo não tem parte com Deus. Ele estava falando aí do batismo. E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele, a Jesus, seja a glória e poder para todo o sempre. Meus queridos, começa o livro do Apocalipse abençoando a igreja e revelando que a igreja agora é sacerdote de Deus. Então, por conta disso, pode interceder, pode abençoar, pode sacrificar a Deus. O sacerdote não foi feito sacerdócio, não nasceu de novo. Se achega em pecado ao altar, vai ser fulminado, vai ter nome de que vive, mas vai estar morto. Por isso, é importante, antes da pessoa se achegar ao altar, ela passar pelas águas do batismo, para receber a purificação, para receber o Espírito de Deus, para receber as vestes de um sacerdote, espiritualmente falando, para servir a Deus em espírito e em verdade. Meus amados, estamos encerrando aqui essa segunda parte, e amanhã, segundo a graça de Deus, estaremos enviando a terceira parte, do versículo 7 em diante, pois vamos tratar tema por tema. Amém? Aqui foi tratado a bênção, amém? E a obra redentora, poderosa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos que o homem natural não entende as coisas do Espírito Santo do Senhor. Ó Papai querido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, não permita que venhamos viver como o homem natural, mas antes temendo ao Senhor e tremendo diante da Tua santidade, amando ao Senhor, servindo ao Senhor, gratos ao Senhor por uma obra tão poderosa, ó Pai, tão profunda, tão sábia, ó Pai, a qual o Senhor revelou, Pai, e a qual o Senhor realizou, ó meu Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a igreja amada e eleita do Senhor sinta a Tua presença, ouça a Tua voz. Que a igreja se derrame aos Teus pés. Que a igreja, Pai, se prepare para o dia do Senhor. Seja santa. Que a igreja olhe para o mundo, ó meu Deus, e olhe para a Tua glória. E ame a Tua glória e despreze o que há no mundo. Pois nós sabemos que tudo que há no mundo vai passar. Mas aquele que crê no Senhor vai permanecer para sempre. E aquele que crê no Senhor, meu Deus, se santifica a si mesmo, buscando a purificação, como o Senhor é puro, meu Deus. Nós oramos e nós os abençoamos para um grande encontro com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia.